Boa noite, Fael. Este fato que eu trago para o canal aconteceu pouco antes de me aposentar como policial em 2011. Bem, eu não vou mencionar onde aconteceu ou quem eu sou, já que prefiro o anonimato, mas eu sinto a necessidade de compartilhar em algum lugar e este canal parece ser o lugar certo. Então, alguns meses antes de me aposentar, eu estava patrulhando algumas estradas secundárias no Mato Grosso, fora da cidade em que eu estava. Era um trabalho fácil, não trazia muitos problemas e muito raramente havia uma ocorrência aqui e outra ali. Nada demais. Bem, você sabe, coisas simples como alguns idiotas dirigindo bêbados ou alguém com a luz traseira quebrada. Era um trabalho fácil e, honestamente, eu preferia passar os últimos meses da minha vida profissional com um pouco de paz e sossego, especialmente depois de tantos anos servindo na polícia. Mas este único incidente está preso em mim e eu duvido que alguma vez eu me esqueça dele. Bem, tudo isso começou com o desaparecimento de uma criança indígena local que fugiu de casa. O seu pai era um bêbado que só vivia alcoolizado. Então, dificilmente eu culpo o garoto por fugir. Mas acontece que ele foi encontrado poucos dias depois de ser dado como desaparecido. Infelizmente, ele foi encontrado morto na floresta e aparentemente morto por um animal selvagem. Isso acontece às vezes, especialmente por aqui, já que temos um bom número de onças e sucuris famintas. A razão de eu tocar no assunto é porque descobri que o garoto era realmente próximo a uma mulher conhecida por ser bruxa. Ela morava naquela floresta e raramente interagia com outras pessoas. Mas ela e o garoto eram próximos, e um dos meus colegas da polícia achou por bem perguntar se ela o viu depois que ele desapareceu. Ele foi até ela na floresta e quando voltou disse que ela negou conhecê-lo. Uma mentira, já que todos sabiam sobre as suas frequentes visitas ao barraco dela no meio do mato. Mas uma vez que a sua morte foi determinada como resultado de um ataque de animal, ninguém nunca mais investigou o caso, até eu aparecer. E isso aconteceu uma semana depois que o garoto foi encontrado morto. Eu estava patrulhando à noite perto da floresta, onde ele foi encontrado e de onde a mulher morava, quando recebi uma ocorrência policial de uma colisão de um carro a alguns quilômetros de minha localização. E como eu era o mais próximo, eu fui chamado pelo rádio para a cena do acidente e também por ser o primeiro a responder. E como esperado, eu fui o primeiro a chegar. Bem, o carro estava lá. E imediatamente eu notei sangue no para-choque dianteiro e em toda a estrada. No início, eu pensei que o motorista tivesse atingido algum animal e chamado a emergência pensando que havia batido em alguém. E foi quando percebi que não havia ninguém por perto. O motorista parecia ter saído para algum lugar, provavelmente fugindo do local. Eu estava prestes a avisar pelo rádio quando ouvi alguém gritar da floresta. O barulho vinha ao meu lado direito. Bem, o meu treinamento imediatamente começou. Peguei a minha arma e a lanterna e depois de avisar pelo rádio o que tinha acontecido, eu fui direto para onde vinha o grito. Demorou menos de 5 minutos para encontrar a fonte. Bem,
Era quem eu presumi ser: o motorista do carro. Ele estava caído e coberto de sangue. A 5 metros do corpo do motorista estava ele. A coisa mais horrível que já vi em minha vida. Era um ser corcunda, com cabeça de porco e dentes desproporcionais ao focinho. Tinha os olhos vermelhos, pelos negros e ralos cobriam todo o seu corpo. As suas orelhas eram como as de um burro, e os seus braços pareciam ter o dobro do tamanho das suas pernas. Aquela coisa devorava a perna do motorista com muita ferocidade, e quando aquilo me viu, ele soltou a perna e deu um urro na minha direção, e só aquele hálito podre foi o suficiente para me deixar com náuseas. É claro que é um lobisomem. Foi o que pensei, pois eu só sabia sobre eles pelas lendas indígenas locais até este ponto. Parecia um cão misturado com porco retorcido de um humano e um jumento. E francamente, cheirava como se estivesse apodrecendo. Estava coberto de sangue e rosnava para mim. Vai embora! Ele falava com uma voz não natural. Era grave e parecia aqueles efeitos que se usam na voz do demônio no filme O Exorcista. Eu disparei 2 tiros quando ele tentou fazer um movimento em minha direção. E apesar de acertá-lo em cheio no peito, nenhum dos tiros pareceu impedi-lo. Dei mais 2 tiros, e somente aí que ele parou, ergueu a cabeça para trás e fugiu mata adentro. Outros 2 carros patrulha chegaram e ouviram os meus tiros. Todos os 4 homens viram aquela coisa assim que ela fugiu. E com 3 deles indo perseguir o que quer que fosse. O outro policial e eu ficamos com o corpo do motorista até a perícia chegar. Ele já estava morto. E para encurtar a história, os 3 policiais perseguiram aquela coisa até a cabana da velha no meio da floresta. Ela supostamente se transformou de volta na mulher para tentar enganar os policiais e foi prontamente morta. Na verdade, ela foi fuzilada pelos 3 policiais. Bem, eu não sei o que realmente aconteceu, já que nenhum deles iriam realmente falar sobre o caso. Mas um livro de feitiçaria, escrito por ela, encontrado em sua cabana não muito tempo depois, pareceu convencer os superiores que ela era responsável pela morte do garoto e também do motorista. Mas e toda a parte sobre ela se transformar em lobisomem, entretanto, silenciosamente foi escondida dos registros públicos. Os relatórios oficiais foram feitos para culpar ela e suas práticas de feitiçaria pelas mortes. Eu não sinto falta de ser um policial depois de relembrar esse caso e alguns outros no início da minha carreira. Sou policial aposentado há 10 anos e quando entrei para a polícia, eu achei que lidaria com bandidos e essas coisas. Mas, para trabalhar com o sobrenatural, eu tô fora. Que o governo contrate os caças-fantasmas. Boa noite. Boa noite, elite oculta. Este fato ocorreu comigo no ano de 2009. Eu estava voltando de viagem pela rodovia que liga a cidade de Cruzeiro do Sul ao Rio Branco, no Acre. Estávamos passando as férias de fim de ano na casa da mãe da minha esposa, que mora em Cruzeiro do Sul. E no fim das férias, retornamos para o Rio Branco. E no carro estava eu,
a minha esposa e o meu filho de 14 anos e a minha filha de 12. Esta rodovia tem a fama de ser assombrada. Muitas pessoas dizem avistar um ser de chapéu preto passando pela rodovia. Até esse dia eu era bastante incrédulo, pois nunca havia presenciado nada. Bom, na verdade, já havia acontecido algo bem curioso comigo. Certa vez eu fui buscar a minha esposa na casa da sua mãe, em Cruzeiro do Sul. Era por volta de 22 horas. Na época desse acontecimento, eu e a minha esposa éramos apenas namorados e não tínhamos filhos. Bem, eu estava sozinho no carro e quando passava por essa rodovia, começou a fazer muito frio no carro. Liguei o aquecedor e senti o ar me queimar, mas o frio era tanto que saía fumaça da minha boca. O engraçado é que eu senti uma presença que vinha do banco de trás do carro. Eu, mesmo sendo muito incrédulo, decidi não olhar. E neste momento eu já não aguentava mais de tanto frio. Até que decidi parar o carro em um posto de gasolina para abastecer. E o frio passou instantaneamente. E na verdade estava até calor demais. Bem, este não é o relato que eu quero contar. Só contei isso para vocês saberem que de fato acontecem coisas inexplicáveis nesta rodovia. Bom, agora voltando a janeiro de 2009, eu e a minha família estávamos voltando de férias para a nossa casa em Rio Branco. E seguíamos pela dita cuja rodovia, que muitos diziam que era assombrada. Eu estava convencido que não existia assombrações por ali. Afinal, já passei dezenas de vezes por essa rodovia e nunca presenciei nada, exceto o fato do frio inexplicável. Mas o que aconteceu a seguir foi muito pior que isso. Bem, faltava cerca de 130 quilômetros para chegarmos em Rio Branco, e era por volta de 2 da manhã. E foi aí que avistei um carro capotado no mato ao lado da rodovia. Parecia ser algo recente, pois não havia outros carros parados ali próximo para prestar socorro. Nem a polícia e nem nada. Mas algo que me chamou a atenção foi o fato do carro estar capotado no mato que ficava do lado do acostamento da rodovia. Pois geralmente, acidentes assim envolvem dois carros, mas não havia outro veículo. E ali nem era curva para o carro estar capotado. Os meus filhos dormiam no banco de trás do carro, e a minha esposa estava do meu lado. Eu a acordei e falei que devíamos parar para prestar socorro. Ela concordou, então diminuí a velocidade do carro e me aproximei bem devagar. Bem, eu estava certo que aquilo era um acidente, porém não descartava a possibilidade de também ser uma armadilha. Assim que cheguei perto, notei que não havia ninguém no carro, mas o carro estava bastante destruído e com a porta do motorista aberta. Deduzi que a vítima já tinha saído do veículo, então acelerei o meu carro e segui o meu caminho. Eu disse à minha esposa que informaria o acidente no próximo posto de gasolina. Bom, assim que segui com o carro, eu notei que a 1 quilômetro dali estava um homem correndo pelo acostamento. E quando ele viu o meu carro se aproximando, ele entrou na frente, levantando os braços, para que eu parasse. Eu deduzi que fosse o homem do carro acidentado, pois ele parecia estar bastante ferido. Então, diminuí a velocidade para ajudá-lo. Eu já estava a 20 metros do homem.
Abaixei a luz dos faróis e foi neste momento que a minha esposa deu um grito. Ela olhava aterrorizada pela janela do lado direito do carro. E quando eu olhei, eu vi algo que me traumatizou pelo resto da minha vida. Era uma criatura humanoide, que parecia um cachorro gigante, vindo do próprio inferno. Aquilo saiu correndo do mato, que ficava do outro lado da estrada, pegou aquele homem e entrou com ele para o mato, que ficava à minha esquerda. Eu juro pela minha vida que tudo isso aconteceu em menos de 3 segundos. Pois a criatura tinha uma velocidade incrível. Aquilo saiu do mato à direita do outro lado da pista e pulou em cima do homem, o levando para o mato do meu lado esquerdo. A coisa parecia um urso correndo em super velocidade sobre 4 patas. Era enorme e tinha pelos negros por todo o corpo. Foi tudo muito rápido, não deu para ver com muita precisão. E o pior de tudo foi que as crianças no banco de trás haviam acordado com os gritos da minha esposa. E todos presenciaram essa cena horrível. Eu, de alguma forma, queria ajudar o homem, mas todos gritavam no carro. Então, a minha única opção foi acelerar e ir embora dali. Eu estava muito aflito. Cheguei até um posto policial e relatei tudo o ocorrido à polícia. A polícia logo foi até o local, mas só encontraram o carro. Os policiais logo me liberaram e ficaram de me informar sobre o caso. No dia seguinte, eu recebi uma ligação do departamento de polícia me avisando que o tal homem foi achado morto e provavelmente devorado por alguma onça que o emboscou na estrada. E essa é a versão oficial da polícia. Mas eu não acredito, pois eu sei o que vi aquela noite. E aquela criatura está longe de ser uma onça. A minha conclusão do fato é que aquela criatura fez o carro do homem capotar na estrada. E depois que ele saiu do carro, a criatura foi caçá-lo. Bem, depois desse ocorrido, eu nunca mais passei por aquela rodovia à noite, pois nunca mais quero me deparar com essa coisa, ou qualquer outra coisa sobrenatural. Boa noite. Olá a todos. Esse fato aconteceu com meu marido. Irei contá-lo como ele me contou. O meu marido é natural de Bagé, no Rio Grande do Sul, e foi criado no interior até os 13 anos de idade. O meu sogro era agente da Estação da Refesa, Rede Ferroviária Federal S.A. E por isso o meu marido, a minha sogra, o meu sogro e os meus 2 cunhados moravam sempre em casas próximas às antigas estações de trem, que serviam como paradouro e ponto de envio de cartas dos correios. E por isso era necessário a presença dos agentes nessas estações, praticamente abandonadas, já que havia sido desativada a circulação de trens de passageiros naquela época. Bem, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, no final dos anos 80 e meados dos anos 90. Bom, vamos ao acontecido. Quando meu marido tinha por volta de 9 ou 10 anos de idade, foi solicitado ao meu sogro para comparecer a um curso de atualização da Refesa,
em Porto Alegre, o qual duraria semanas. E como era inverno e bem no meio do ano, a minha sogra decidiu ficar em casa, em vez de ir para a casa do avô do meu marido, em Bagé, o que era comum quando meu sogro tinha que viajar. E de acordo com meu marido e a minha sogra, e com o que eu pude constatar no Google Earth, a casa deles era no 25º distrito de São Gabriel, chamado de Coronel Linhares. E era literalmente no meio do nada, um lugar cercado pelo mato, por um córrego e pela linha do trem que passava bem à frente. Na terceira ou quarta noite que o meu sogro estava fora de casa, a minha sogra botou os guri para dormir, incluindo o meu marido, e ela também se foi deitar. Conferiu se estava tudo bem fechado, apagou o lampião e foi dormir. E isso era por volta de 9 horas da noite. Bem, não tinha muito o que fazer no inverno do Rio Grande do Sul, no meio do mato e sem luz e com 3 filhos. E a única opção era dormir mesmo. De madrugada, não se sabe ao certo o horário, o meu marido acordou com o meu cunhado chorando. E como ele era o irmão mais velho, ele sempre tinha que resolver os problemas dos outros 2 irmãos mais novos. Mas o irmão estava muito apavorado, escondido nas cobertas, chorando bem baixinho e quase que miando. O meu marido levantou e foi ver o que estava acontecendo. Ele sacudiu o irmão para ver se ele não estava machucado ou sonhando. E nisso, ele ouviu um rosnado. O rosnado vinha da janela que ficava bem acima da cama do seu irmão. Na hora, o meu marido deu um pulo para trás, puxando seu irmão da cama com cobertor e tudo. E nisso, o outro irmão, o caçula, acordou e gritou pela minha sogra. E em segundos, ela apareceu no quarto e deu de cara com os 3 encostados na parede oposta da janela. E quando ela foi ver o que eles estavam olhando, ela tomou um susto com a sombra de alguma coisa na janela. Dava para ver que tinha alguém na rua, mas não dava para ver quem era. E com medo de ser algum andarilho ou ladrão, a minha sogra gritou pelo nome do meu sogro, para fazer de conta que ele estava em casa. E ela disse: "Fulano, corre aqui com a arma que tem um vagabundo rondando a casa." E quando ela parou de gritar, uma coisa, como diz o meu marido, se atirou contra a janela. E aquilo fez um estrondo, mas como a casa era boa e com janelas bem reforçadas, não teve como aquilo atravessar e entrar na casa. E todos ficaram apavorados. E minha sogra pediu ao meu marido que buscasse o lampião no corredor. Ele foi correndo, meio abaixado e com medo. E quando voltou, a coisa tinha aparentemente saído de volta da janela. E depois de uns 5 minutos de silêncio, a coisa começou a forçar a porta da cozinha. Nisso, a minha sogra correu até lá, seguida pelos filhos. Na hora, ela pegou uma machadinha que ficava do lado do fogão a lenha e disse para os guri pegarem as facas do meu sogro dentro da maleta de pescaria. O meu marido ficou com o lampião em uma das mãos e uma faca na outra, esperando aquela criatura invadir a casa, mas nada aconteceu. Então, eles ficaram na espera por mais de 1 hora, ouvindo passos e uivos em volta da casa. E quando deu quase 2 horas de espera
e o silêncio tomava conta da rua, a minha sogra resolveu levá-los para o quarto novamente, achando que não tinha mais nada. Ela deitou o caçula na cama e foi arrumar a cama do outro filho, a qual estava bagunçada. E nisso, o meu marido resolveu olhar pelas frestas de persiana externa da janela. E ali, ele viu um cachorro preto enorme, dos olhos vermelhos. E ele estava sentado bem debaixo da janela. Daquele cachorro exalava um forte odor de podre. O meu marido chamou a minha sogra para olhar. E quando os dois chegaram perto do vidro, o bicho pulou na janela. Deu para ver que os olhos vermelhos da criatura pareciam estarem acesos. O meu marido conta que parece essas lentes de contato que tem hoje em dia. O bicho pulou na janela e começou a rosnar para eles. E logo em seguida, o barulho sumiu completamente. Eles ficaram acordados até o dia amanhecer. E com muito medo, até mesmo de sair para a rua. A minha sogra só abriu a porta da cozinha por volta do meio-dia. E quando eles saíram de casa, havia marcas de enormes pegadas no chão. E também as janelas e a porta da cozinha haviam marcas de arranhados. O meu marido fez sinal com um espelho para um trator que passava longe e que era da estância mais próxima. O tratorista veio e soube do que aconteceu. E ele disse que isso já tinha acontecido em volta da casa dos peões, mas há muitos anos atrás. E que ele ia falar com o patrão dele para mandar o empregado ficar de guarda na casa da minha sogra, até o meu sogro retornar. Então veio um guri que tinha aproximadamente uns 16 anos de idade. Ele ficou lá, mas depois disso nada mais aconteceu. O meu marido ainda sonha com um cão até os dias de hoje. E quando isso acontece, ele tem uns espasmos. Ele acorda e diz que teve a sensação de estar preso na cama, sem poder se mexer. E a minha sogra também relata isso. Boa noite. A minha comadre morava na cidade de Cachoeira Paulista, São Paulo. Morava próximo da antiga estação ferroviária. Os caminhos nos dias de hoje estão repletos de tráfegos 24 horas por dia, devido aos devotos que procuram a canção nova para rezar. Mas naquela época, lá pelos anos 60, era bem mais tranquilo e deserto à noite. E apesar de que a linha férrea quase nunca parava, bem, ao contrário de hoje, ela foi completamente desativada, infelizmente. A Canção Nova é uma comunidade católica que tem como objetivo principal a evangelização através dos meios de comunicação, TV, rádio, internet, etc. A Laura, acostumada com os barulhos das locomotivas, foi com surpresa que ela começou a acordar certas noites da semana, sempre por volta de 2 da madrugada, com o barulho de um cavalo que galopava e relinchava debaixo de sua janela. Estranhamente intrigada, ela começou a acordar o marido
perguntando se ele também ouvia o cavalo. E ele falava sempre para ela voltar a dormir e que aquilo era um sonho. Mas o que era de se estranhar é que Laura nunca tinha medo de nada. E como ela mesmo dizia, aquele cavalgar não era deste mundo, pois ela sabia que tinha algo já normal. Bem, mas como aquilo não ocorria todas as noites, ela deixou o assunto de lado. Até que no mês de Quaresma, o tal cavalo começou a acordá-la todas as noites. O marido de Laura nunca ouvia aquilo. Porém, na última vez que aquilo aconteceu, ele presenciou. Naquela madrugada, pelas palavras dela, o seu marido acordou com um barulho de cavalgar misterioso. E arrepiado, ele falou: "Reze, Laura, reze com fé, que isso não é deste mundo." O marido de Laura era frequentador da Umbanda. Logicamente, era bem protegido. E acredito que tal evento não era para ele presenciar. Aquela assombração estava ali pela Laura. E com o alerta do marido, a Laura ficou então mordida pela curiosidade de ver esse tal cavalo. A tentação era enorme e Laura queria muito abrir a janela do quarto para ver o que galopava em sua rua. Então, no dia seguinte, ela contou para sua amiga e convidou essa amiga para passar a noite na casa dela. Então, as duas combinaram. A amiga de Laura, que se chamava Palmira, começou a dormir na casa dela por várias noites. A Palmira, mesmo um tanto avoada das ideias e totalmente sem noção, pelo menos era muito católica. E ela rezava o terço todas as noites antes de dormir. E como era mês de Quaresma, as orações da Palmira triplicavam. Até que uma certa noite, a Laura acordou ouvindo ao longe o galopar do tal suposto cavalo. Então acordou o marido e a Palmira. O marido da Laura deu a ela um último aviso para que ela orasse com fé, pois se ela fosse atrás daquilo, ela iria se arrepender. E quando a Laura foi até o quarto da Palmira, já a viu com o terço na mão e os olhos vidrados de tanto medo. Então, as duas foram até a janela do quarto da Laura e abriram. E foi aí que elas viram a criatura mais assustadora deste mundo. Aquilo não era um cavalo, e sim um velho, com a barba arrastando no chão. Aquele velho tinha os olhos vermelhos e descia a ladeira relinchando. E o pior era que ele não andava. Ele saltava com as duas pernas ao mesmo tempo. E em lugar dos seus pés haviam cascos. E quando as duas viram aquela criatura, aquilo vinha descendo pelo meio da rua na direção da janela onde elas estavam. O marido de Laura agarrou as duas pelo braço e as tirou dali. Então, ele foi até a janela e gritou para a criatura:
Que você, meu irmão, siga seu caminho em paz, em nome de Deus. E então fechou a janela. A Laura e a amiga estavam tremendo de tanto medo. E a Palmira, então, coitada, ficou até rezando um rosário atrás do outro. Ela rezava de joelhos até o amanhecer. A minha comadre falava que o marido não chegou a ver o que tinha lá fora. Pelo menos era o que ele dizia. Pois a Palmira mandou celebrar missas para aquela criatura. Mandou fazer novenas e tudo mais. E tudo isso em apenas uma semana. O que era aquela coisa, a Laura não soube explicar. Mas na minha opinião, era o próprio diabo. Essa história que vou contar aconteceu quando eu ainda era adolescente e morava em Serra Talhada, no sertão pernambucano. Na época eu tinha 17 anos e, como todo adolescente, gostava de viajar. E todos tínhamos vontade de passar um final de semana no balneário de Caldas, que fica na cidade de Barbalha, localizada no sul daquele estado. Fizemos então os preparativos para a nossa aventura. Porém, combinamos que não iríamos ficar em um hotel, pois assim poderíamos aproveitar bem as noites. Ficaríamos em um lugar que chamam de o Cruzeiro, onde durante o dia muitas pessoas costumam acampar. Mas dizem que à noite o local se torna mal assombrado. Bem, tudo correu às mil maravilhas durante o dia. Nos divertimos muito no balneário. E ao entardecer, fomos ao tal cruzeiro para passar a noite. Éramos 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres. Levamos apenas uma barraca e vários colchonetes. Fizemos uma fogueira e ficamos conversando besteira. A vista de lá era muito linda. O céu estava limpo e a lua cheia clareava bastante. Até então havia ocorrido tudo bem. Porém, o resto de nossa noite iria se transformar num pesadelo dos mais horríveis. Mais tarde da noite, começamos a ouvir um barulho que vinha da mata próximo onde estávamos. Pensamos em algum animal, mas com a fogueira acesa, ele não se aproximaria. Mas logo começamos a ouvir sussurros vindo da mata. E esse sussurro, somado com o assobio do vento daquela noite, deixava o ambiente ainda mais sinistro e carregado. Tentamos ficar calmos para não assustar as meninas. Porém, estávamos temerosos, pois nenhum de nós tinha trazido nenhuma espécie de arma. Foi quando a minha namorada deu um grito e todos se levantaram assustados. Ela disse ter visto uma silhueta passando na mata. Bem, não tinha mais como manter a calma. Estávamos realmente apavorados. Para voltar ao vilarejo onde ficava o balneário, tínhamos que atravessar a mata. Então resolvemos que só voltaria quando amanhecesse. E neste momento, começamos a ver vultos aparecerem da mata, um depois do outro, até formar um total de 10 vultos. Apontavam para nós e cochichavam palavras incompreensíveis. Chamavam nossos nomes e davam gargalhadas. De repente, se viraram e voltaram para a mata. Porém,
Aleatoriamente continuavam chamando os nossos nomes de dentro da mata. Pedimos para as meninas ficarem dentro da barraca, enquanto decidíamos o que fazer. Resolvemos que 2 de nós ficariam e 2 iriam ver o que estava acontecendo. Foi um erro. Não deveríamos nunca ter ido atrás daqueles vultos. Eu e outro colega pegamos um pedaço de pau e seguimos com muito medo, mas não podíamos demonstrar. E quando entramos na mata, comecei a sentir uma fadiga nas pernas. Ouvia gritos e gemidos de desespero. Notamos vultos passando rapidamente entre os arbustos. Perguntei quem estava lá, mas só tive como resposta uma risada sinistra. De repente, vozes vindo de todas as direções nos deixaram confusos, junto com várias risadas de criança. Começamos a correr e nos perdemos um do outro. Maior foi a minha surpresa quando uma criança de mais ou menos uns 10 anos apareceu em minha frente e disse: "Por favor, nos ajude." A criança pegou a minha mão e me levou a um local próximo de onde estávamos. A sua mão era gelada. E lá chegando, vi um caminhão virado e vários corpos no chão. Fiquei sem saber o que fazer. Pedi à criança que aguardasse, que iria pedir ajuda. Então, a criança se ofereceu a me levar para o acampamento. E quando cheguei, contei a todos o que eu tinha visto e decidimos pedir ajuda. Quando olhei de volta para a criança, a mesma havia sumido. Imaginamos que o garoto havia voltado para o local do acidente. Quando chegamos ao vilarejo, procuramos o posto policial e contamos o que tinha ocorrido. O policial deu uma risada na nossa cara. Não entendemos nada na hora, mas ele contou que há 10 anos atrás, um caminhão carregando 10 adultos e uma criança havia virado na estrada e ninguém sobreviveu. Desde então, muitas pessoas têm visto coisas sobrenaturais no lugar. No outro dia, resolvemos ir até o local do acidente. E lá encontramos 11 cruzes e muitos restos de vela que foram acesas em memória daquelas infelizes almas. Com certeza fomos então visitados pelas almas das vítimas daquele trágico acidente. Não é preciso dizer que eu fiquei pálido e com os cabelos em pé. No mesmo momento, fomos embora daquele lugar. Essa experiência ficou gravada em nossas mentes. E até hoje comentamos aquele incidente, o qual nunca será esquecido. Boa noite. Nunca, na minha vida, eu fiquei mais aterrorizado do que quando me aconteceu aquilo, há cerca de um ano atrás. Foi numa estrada que não tinha nada fora do normal. Era quieta, calma e não tinha nenhuma história de assombração sobre ela. Era uma noite de lua cheia, mas muito escura devido às nuvens encobrindo a lua. Ventava muito. As árvores pareciam gigantes, olhando de cima para mim. Eu estava sozinho e estava apenas dirigindo, pensando nas minhas coisas. O rádio estava desligado e em uma parte da estrada havia uma velha casa de fazenda com algumas casas menores em volta. Eu não me lembro da última vez que vi alguém por ali. O lugar estava completamente abandonado, já fazia algum tempo.
Eu estava um pouco distraído. Estava olhando para a casa da fazenda. E foi quando eu vi um enorme cão negro no meio da estrada. Eu não consegui ver direito os detalhes. Só percebi que era um cão de porte grande. Desviei o carro bruscamente, assim que vi ele, e afundei o pé no freio. Eu quase fui parar na vala que tinha perto da estrada. Mas o meu carro parou antes, abruptamente, em uma árvore. O carro começou a soltar fumaça. Estava quebrado. Eu fiquei louco da vida. Mas quem não ficaria? E um pouco de loucura, misturado com estresse e problemas de família, não eram uma boa mistura. Eu saí do carro mancando e com a cabeça sangrando um pouco, e andei na direção do cão, que continuou deitado no meio da estrada, como se nada tivesse acontecido. Comecei a berrar com ele, descontando toda a minha fúria. Que diabos você está fazendo parado no meio da estrada, seu desgraçado? Eu gritava. Ele estava de costas para mim. Então, ele virou para mim com a boca aberta e abanando o rabo, como os cachorros fazem quando estão felizes. Mas logo percebi que o cão tinha um olhar malicioso, e os seus olhos eram amarelos como os de gatos, e não como de cachorro normal. A cara do cão era bem peluda, parecia de pastor alemão. A única diferença era que o cachorro era todo negro. Não dava para ver direito os detalhes, pois estava muito escuro. O cão ficou me encarando com aqueles olhos, que pareciam me sugar para a escuridão. O melhor jeito que eu posso dizer como foi, é que eu estava sozinho, com um cão muito estranho, em uma estrada deserta, no meio do nada. Agora que começa a parte mais bizarra da história. Aquele cão se levantou, e à medida que ele levantava, ele ficava absolutamente maior do que aparentava. Eu tenho 1,80 m de altura, e o cão, sobre duas patas, ficou muito maior do que eu. Ele se levantou e veio correndo em minha direção. Porém, ele não se levantou como um cachorro normal. Ele se levantou sobre duas patas e corria como uma pessoa. Parecia não ter muita coordenação motora nas pernas para se equilibrar direito, por consequência de seus joelhos serem dobrados para trás. O pelo do seu corpo parecia que estava completamente queimado, ou que tinha jogado óleo fervendo nele. Eu acabei soltando um grito de terror. Ele abriu a boca e deu um urro estrondoso, como o urro de um leão, me deixando em completo pânico. Nessa hora, eu pensei que ia morrer. Então, comecei a rezar. E pasmem, a criatura começou a rir, como se tivesse ouvido uma piada. A risada era quase uma gargalhada demoníaca. Ela gelou a minha alma. Mas o que mais me aterrorizou foram os urros e os gemidos que ele soltou quando eu comecei a correr. A criatura começou a me perseguir, e eu estava realmente apavorado. Fiquei olhando para trás enquanto corria, e vi aqueles olhos amarelados, aterrorizantes, a me perseguir. Logo, os seus passos pesados estavam cada vez mais perto de mim. E os sons que aquela coisa fazia era algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida inteira. Ele parecia estar urrando, gemendo, gritando e chorando ao mesmo tempo. Era tão alto e grave que chegou a um ponto que eu tive que tapar os meus ouvidos com as mãos. Pouco depois, ainda correndo, eu já sentia a respiração dele na minha nuca.
Então, a mão ou pata dele agarrou meu pescoço. Eu não me lembro de muita coisa depois disso. E tudo que eu consigo recordar é uma luz vindo pela estrada. E então, se dividindo em duas e apitando. E aí, eu caí no chão, com um uivo aterrorizador ecoando na minha cabeça. Eu me lembro de outra figura correr até mim e gritar para outro alguém chamar uma ambulância. Acordei em um hospital. A minha cabeça e as minhas pernas estavam doendo. Então, uma enfermeira entrou e falou algo, mas eu não conseguia ouvir. Eu só ouvia gemidos vindo de algum outro lugar que eu não conseguia ver. E foi aí que os meus pais entraram no quarto. Eu fiquei mais uma noite no hospital e a minha audição só voltou depois de 2 dias. Tudo que eu conseguia lembrar sobre o acidente era daquele cão diabólico, que ainda me aterrorizava só de lembrar. A perca de audição que eu tive foi provavelmente causada pelo que quer que seja que era aquela criatura, que ficou berrando na minha orelha. Os meus pais me falaram que quando foram me ver, eu estava branco feito a parede. Durante o dia, cerca de 1 mês depois, eu voltei para aquela estrada com um amigo e vi alguns restos do meu carro que foi enviado para o ferro velho algumas semanas antes. Nós fomos até onde a figura estava naquela noite e demos umas voltas por lá. E andamos pela fazenda, pelas casas e pelas árvores, mas não encontramos nada. O meu amigo não estava acreditando nem um pouco no que eu tinha contado para ele, mas ele realmente acreditou que alguma coisa quase me matou de medo. Tudo que eu sei é que isso aconteceu. Eu não sei se aquilo era uma assombração ou um lobisomem, só sei que aconteceu. E eu simplesmente não dirijo mais por aquele pedaço de estrada de noite. Boa noite. O que vou relatar aconteceu com meu avô em meados da década de 1960. Nesta época, ele morava em um sítio no interior de São Paulo, bem na divisa com Minas Gerais. E naquele tempo era comum os trabalhadores da roça se encontrarem logo depois da janta e do banho em uma venda. Bem, era uma dessas vendas de sítio muito simples e com iluminação de lampião. Eles se encontravam ali para beberem um pouco e jogarem cartas. O meu avô, sempre que podia, estava presente na roda de cartas com os amigos. E quem conhece a zona rural sabe que a noite é um breu total. E essa noite havia muitas nuvens encobrindo a lua, o que deixava a estradinha de terra ainda mais assustadora e perigosa. Pois bem, era uma noite de sexta para sábado, e vinha ele voltando para casa, montado em seu cavalo. E já era por volta de 1h30 da madrugada. E atravessando uma pequena ponte de pedra, logo em seguida por uma touceira de bambu, ele começou a ouvir vários cachorros latindo. E eram muitos cachorros mesmo. E foi quando, de repente, os cachorros pararam de latir todos ao mesmo tempo. Era como se tivessem fechado uma torneira aberta. Era muito estranho. E nessa hora, o cavalo empacou, e mesmo meu avô tentando na espora, ele não saía do lugar. E logo à frente, na estrada, havia uma estradinha que desaparecia no meio do mato. E dessa estrada, do nada,
surgiu um carro de boi vindo em sua direção. Porém, não havia bois puxando o carro. Era só o carro de boi com o cabeçalho. Cabeçalho é uma espécie de vara que é ligada aos bois. E este mesmo levantava como se tivesse algo invisível o puxando. Vinha vindo devagar e sem fazer nenhum barulho. E quando meu avô olhou em cima do carro de boi, tinha um caixão de defunto bem rústico e meio amarelado sendo transportado. E foi quando ele sentiu uma corrente de vento e um arrepio passando pelo seu corpo. Ele então fez o sinal da cruz e passou a mão também, fazendo o sinal da cruz na crina do cavalo. E nessa hora, o cavalo saiu em disparada, correndo tanto que passou até a estrada do sítio, quase chegando no outro bairro. No outro dia, o meu avô contando sobre o acontecido a outras pessoas, lhe disseram que uma mulher havia sido morta nessa estrada de mato no ano de 1897. E muita gente já viu e ouviu muita coisa naquele trecho da mata. Inclusive uma criança chorando entre as árvores, sempre ao escurecer no final da tarde. O mais estranho é que o cavalo nunca mais passou nesse trecho da estrada, nem de noite nem de dia. E quando meu avô tinha que passar por lá, ele tinha que usar outro cavalo ou ir a pé. O meu avô, já falecido, era um homem muito íntegro e respeitado por todos no bairro. E não haveria por que de inventar essas coisas. Até mesmo porque outras famílias da redondeza também já viram muitas coisas estranhas por lá. Hoje, o sítio me pertence. E está tudo mais ou menos como ele deixou. Mas confesso que sempre que tenho que passar por esse trecho da estrada, eu me lembro deste acontecido e logo faço o nome do pai. Bem, por que será que os cachorros pararam todos de latir ao mesmo tempo? E o que estava de fato puxando aquele carro de boi? Acho que nunca saberei. Boa noite. Voando e latindo. Mas hoje, quando eu e o meu marido vamos dormir após a meia-noite, isso acontece quando estamos assistindo filme. E de vez em quando, escutamos na rua a cachorrada uivando e latindo todos juntos, por alguns momentos. E daí, param todos juntos, e é muito estranho. E neste momento, lembramos daquela criatura que possivelmente passaria pela rua e muito provavelmente se alimentava dos cães. E lembrar disso é de arrepiar. Eu e o meu marido ficamos quietos em sintonia com Deus, para aquela criatura não entrar em nossa casa e nunca mais cruzar os nossos caminhos. Boa noite. O fato que eu vou relatar aqui, por mais estranho que seja, foi muito assustador. E por isso, eu resolvi enviar para o canal. Muitos não acreditam, mas eu garanto que foi real, e não uma ilusão ou algo parecido. Bem, certa vez, eu estava viajando a trabalho em um domingo à noite, e a data era 15 de fevereiro, Quaresma. Eu tinha saído de Vitória, Espírito Santo, em direção a Governador Valadares, passando por Colatina. E para quem conhece, depois de Colatina, a estrada é péssima, principalmente chegando perto de Aimorés, em Minas Gerais. E foi nesse trecho da estrada
que eu mergulhei com o meu carro em um buraco enorme na estrada, quando desviei de uma cratera maior ainda. O pneu não chegou a estourar, mas esvaziou na hora, pois a roda amassou em vários lugares. A estrada não estava movimentada e estava bastante sinistra, com os buracos de um lado e árvores do outro. E por sorte, ali no meio do nada, um caminhoneiro parou e veio me ajudar. E como estava chovendo, não dava para ver a lua e a estrada estava um breu danado. E depois de trocar o pneu, eu segui mais devagar, pois o próprio caminhoneiro disse que a estrada estaria ruim até chegarem a Aimorés. E o meu step estava um pouco baixo, com pouca pressão. Pois bem, estava eu andando a 40 quilômetros por hora. Não dava para ser mais. Em determinado momento, quase parei para poder passar por uma vala no meio da estrada. E quando passei por ela, olhei para o lado direito da pista e vi um cachorro grande, negro, com os olhos vermelhos e com cara de qualquer coisa que lembre um demônio, menos um cachorro. Ele estava olhando para o carro, por entre as árvores. Então, eu me assustei um pouco porque o meu alerta dizia que não era uma coisa deste mundo. Mas como eu estava de carro, eu nem liguei e segui o meu caminho. A chuva aumentou e continuei no mesmo ritmo. E mais ou menos a uns 15 quilômetros adiante, bato o farol em um cachorro, agora no lado esquerdo da pista. E adivinhem, negro, muito mais grande ainda, com olhos vermelhos e o olhar demoníaco como o anterior. Aliás, idêntico não, igualzinho, porém maior. Achei uma estranha coincidência, mas fui embora e continuei a minha viagem. Alguns quilômetros adiante, quase chegando em Aimorés, lá estava no acostamento direito um cão negro, e agora era tão grande que deveria ser do tamanho de um boi. Olhos vermelhos, e desta vez parecia que ele ria. Bem, agora eu fiquei muito assustado, e com reação eu saí rápido dali. E só não pisei fundo porque a estrada estava muito ruim mesmo. Mas logo depois que eu passei por ele, um pouco mais à frente, a pista ficou boa novamente e eu só acelerei, parando somente quando encontrei um posto de gasolina com borracheiro. Bom, ou esse cachorro era uma alucinação, ou era o próprio cão do inferno. Eu já ouvi relatos de pessoas que viram o cão do inferno. Bem, de qualquer forma, de noite, naquela estrada, eu nunca mais passo. Boa noite.